Fala DS, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você por que você deveria escolher a área de dados. Mas fica tranquilo, fica comigo aqui até o final, porque eu não vou falar para você um monte de argumentos aí que você provavelmente já ouviu ou já leu em algum lugar. Eu vou falar para você por que eu, Megaron, deixei minha carreira como engenheiro eletricista, que era um sonho aí de adolescência, para poder me tornar um cientista de dados. Eu quero trazer para você os 4 principais motivos que me levaram a escolher essa profissão. E antes disso, eu quero só lembrar que o grande dia está chegando, hein, DS? Esses são os últimos dias para você se inscrever no grupo By DS, que tem o objetivo aí de reunir as pessoas interessadas na área de dados para a gente detalhar alguns pontos específicos sobre essas carreiras. A segunda edição, que já vai começar aí na próxima segunda-feira, dia 8, às 20 horas, aqui mesmo no canal do YouTube, tem o seguinte tema: o passo a passo para você começar na ciência de dados sem precisar fazer uma segunda faculdade. Apesar de ser um evento gratuito, você precisa se inscrever se você quiser receber o material de apoio do evento, um teste vocacional para te ajudar a entender se você tem perfil para a área de dados e todas as informações relevantes e ofertas exclusivas dessa edição. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, vai lá e se inscreve. Bom, Décio, por que eu escolhi a área de dados? Eu já quero deixar claro para você que eu sou uma pessoa extremamente racional e metódica. Então, as minhas decisões elas são baseadas em questionamentos lógicos que eu tive aí há 7 anos atrás, em meados aí da minha graduação de engenharia. Além disso, eu sou do signo de Libra, então não sei se tem alguma influência, mas eu tenho sérios problemas para tomar a decisão quando há mais de uma alternativa. Então isso talvez intensifique aí, os problemas que eu tenho na vida com relação a decisões. Mas vamos lá. O primeiro motivo que me fez escolher a área de dados foi o medo de ficar desempregado. Então eu tive uma experiência, como estagiário, onde isso ficou um pouco mais claro para mim. Então, eu fiz técnico em mecatrônica junto com o meu ensino médio. Depois que eu terminei o ensino médio, eu prestei um processo seletivo para uma empresa. Essa empresa é a Eaton e fica no interior de São Paulo e ela faz câmbio para carro. Então, a caixa de câmbio que você coloca as marchas no carro são feitos por essa empresa. Ela vende para a montadora que encaixa esse câmbio no carro, certo? Nesse processo seletivo, é um processo seletivo tradicional de grande empresa. Então, você tem uma fase de avaliação de currículo, depois você tem uma fase de apresentação de um case, mas não era um case técnico, era um case muito mais de comunicação. Então, eu assisti, por exemplo, eu participei do case de estágio e também assisti o case dos engenheiros, porque na época montava-se ali um programa de estágio que durava 1 ano, fazia uma seleção no começo desse ano e a gente montava ali um grupo, de pessoas que eram estagiários técnicos e outros que eram estagiários da engenharia. Então, eu tive o meu primeiro contato aí com os engenheiros. E ao assistir, essa seleção, uma coisa que me chamou a atenção foi muito assim, Existiam muitos candidatos para poucas vagas. Então, eu assisti mais ou menos ali umas 50, 60, 70 apresentações em alguns dias para escolher 10 pessoas. Então, era uma carreira, uma carreira onde tinha muita disputa pelas poucas vagas. E aquilo ficou muito na minha cabeça, Tipo, será que eu vou me formar em engenheiro também e eu vou ter que disputar por essas vagas? Quando eu entrei na engenharia, eu saí técnico de manutenção, pedi demissão da empresa e fui estudar engenharia elétrica na USP, no campus de São Carlos, fica mais ainda no interior de São Paulo. E aí lá no começo da faculdade, meu único objetivo era aprender, estudar e tudo mais. Mas conforme eu fui estudando, fui conhecendo as pessoas, principalmente os veteranos, que são aquelas pessoas que estão mais à frente no curso, eles começavam a comentar que formavam aí por semestre mais ou menos 30 pessoas e entrava 60 pessoas na turma. Na verdade, entrava 120 porque a engenharia elétrica é dividida em 2 ênfases. Então, entrava 120 pessoas na turma e formava ali 30 pessoas por ano. E eu pensei assim comigo, um argumento bem lógico, pensei assim, olha, se todo ano formam 30 pessoas, então existem 30 pessoas prontas para atuar como engenheiros. E quantas empresas existem para trabalhar? Bom, dentro do meu ramo, que era especialização em sistemas de energia, tinha concessionárias e distribuidoras praticamente em todo o país, que são muito poucas, a gente tem pouquíssimas distribuidoras por estado. Então eu fiz uma conta, tinha mais ou menos ali umas 30 empresas, sendo que formava 30 pessoas por ano. Ou seja, quando a pessoa ela entrasse na vaga de engenharia, dificilmente ela ia sair, porque ela ia continuar progredindo na carreira dela e trabalhando pelos próximos anos. Então, as pessoas que se formassem primeiro, elas iam pegando as vagas, e as que se formassem depois tinham que esperar essas pessoas
progredirem de carreira ou sair da empresa para você abrir uma vaga, né? Isso foi me inquietando um pouco, porque eu falei, eu vou passar 5 anos aqui, aí eu vou chegar lá no final, né, da minha graduação e não vou ter lugar para trabalhar, então eu vou ficar desempregado. E a outra coisa que me pegava muito que eu me via pensando muito era, e se um dia, por exemplo, a empresa ela balançar as pernas, acontecer alguma coisa com a economia e eu for mandado embora? Aonde que eu vou arrumar outro emprego? Porque é tudo muito nichado, concorda? Eu sou engenheiro eletricista, só consigo trabalhar com sistemas de distribuição, que era a minha ênfase. Então, aonde que eu vou trabalhar se eu for mandado embora, por exemplo? E se quando eu for mandado embora, eu já tiver família, tiver filhos, né, para poder cuidar, como é que eu vou fazer para me recolocar no mercado? Então, esse era um grande medo que eu tinha, de ficar desempregado e não conseguir me recolocar. Então, quando eu conheci a ciência de dados, abriu muitas portas para mim, porque na área da ciência de dados, eu poderia trabalhar em qualquer lugar que tivesse dados. E pensa em todos os lugares que você pode trabalhar que tem dados. Qualquer empresa que abre um CNPJ no Brasil, ela é obrigada a emitir nota fiscal. E essa emissão de nota fiscal tem que ser feita por uma contadora. Então, você tem que ter aí um contador obrigatório por lei para que ele emita as notas fiscal e você consiga contabilizar vendas. Logo, a partir da primeira, segunda venda que você faz, você já tem dados. Então, eu poderia trabalhar desde, por exemplo, redes de supermercados no interior do país, até grandes empresas de tecnologia, empresas mesmo de indústria. Eu poderia trabalhar em qualquer lugar que tivesse dados. Então, olha que eu saí de 30 empresas para trabalhar para praticamente todo o CNPJ aberto que tivesse vontade de usar dados para tomar decisão. Então, isso ficou muito forte para mim, né? Eu poder trabalhar literalmente em qualquer lugar. E aí eu pensei assim, bom, se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa empresa de e-commerce, e esse e-commerce for muito mal e fechar, dali uma semana eu consigo trabalhar em outro lugar, por exemplo, no mercado financeiro. Porque no mercado financeiro eles também usam dados, né? Então eu não preciso necessariamente ficar na área do e-commerce, eu posso mudar de áreas. Então isso foi um lado que eu pensei. E o reflexo disso foi que eu não necessariamente deveria esperar, por exemplo, uma demissão para poder mudar de área. Eu poderia aproveitar oportunidades. Então, se o mercado, por exemplo, de tecnologia estava pagando mais do que o financeiro, eu poderia mudar de área para poder ganhar mais do que esperar ser mandado embora para mudar de carreira. Então, eu tinha uma mobilidade no mercado muito maior. Então, como engenheiro, eu tinha uma limitação, né, menor, e como cientista de dados, eu tinha uma abrangência muito maior. O mercado no qual eu poderia trabalhar com as habilidades de análise de dados era muito maior. Então, isso chamou muito mais a minha atenção. Então, isso foi um dos principais motivos, assim, que deu aquele start, né? Que deu aquele clique, eu falei, cara, a área de dados é um negócio promissor. Né? Eu consigo trabalhar realmente em qualquer lugar. Se alguma coisa der errado, eu for mandado embora ou a empresa quebrar, eu consigo me recolocar rapidamente. Então esse é o meu principal medo. Foi a partir dessa análise assim lógica que eu falei, cara, engenharia acho que não vai dar para mim. O segundo motivo, DS, é o crescimento rápido na profissão. E também isso foi devido a uma experiência que eu passei nesse mesmo estágio como técnico de manutenção. Então, nesse estágio, eu fazia estágio como técnico de manutenção, então eu trabalhava no turno que eles chamavam de administrativo, que era das 7 às 5. A gente tinha um time de 4 pessoas das 6 às 2, que era o primeiro turno. Depois tinha mais 4 pessoas das 2 às 10, que era o segundo turno. E mais 4 pessoas do terceiro turno da meia-noite às 5, da meia-noite às 6, né? E tinha um administrativo com mais 3 pessoas. Então a gente tinha mais ou menos ali umas 12 pessoas no time, tá? 12 a 15 pessoas. E aí eu via conversa entre os técnicos que era mais ou menos assim, né? Todos eles faziam engenharia. Alguns faziam engenharia mecânica, outros faziam engenharia elétrica, mas todos eles cursavam engenharia numa faculdade próxima ali da região, né? E aí eu vivi esse momento onde o meu chefe, né, o gerente, o Robson, ele era o gerente da área, aí embaixo dele tinha um engenheiro, que era o Thiago, depois embaixo desse engenheiro tinha o Fabiano, que era um técnico de manutenção mais experiente, ele tinha tipo 12 anos de casa, né? Então fazia 12 anos que ele trabalhava na mesma empresa. E aí o Thiago tinha, né, um sogro que tinha uma empresa. E aí ele recebeu a proposta do sogro dele para tocar a empresa. Então o Thiago pediu demissão. E aí quem assumiu o cargo do Thiago foi o Fabiano, que era o técnico mais experiente. Só que ele tinha 2 anos de experiência. E aí o Vicente, que era o técnico pleno,
ele passou a ser técnico sênior, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de empresa. E aí todo mundo foi subindo um degrau e foi na época que eu efetivei também, porque abriu essa vaga. Só que aquilo ficou na minha cabeça também. Falei, cara, eu vou ter que esperar 12 anos para eu subir de cargo aqui. Só que não só isso, né? Tem um monte de gente na minha frente. Então eu vou ter que esperar o próximo e subindo os degraus até que eu consiga crescer também na carreira. Então, quando é que vai ser a minha vez de ser gerente? Cara, será que eu vou ser gerente com 70 anos? Será que eu vou conseguir chegar a ser gerente, né, se eu não morrer antes? Porque do jeito que está aqui, né, fazendo as contas, dificilmente eu vou seguir. Então eu tinha muito essa preocupação, porque eu não tinha muita pressa em chegar longe da minha carreira, mas eu também não queria demorar muito. Eu queria ter as coisas enquanto eu era mais jovem para poder desfrutar das coisas. Eu não queria ter que esperar a aposentadoria, ficar velhão para ter dinheiro e aí aproveitar as coisas. Eu queria aproveitar enquanto eu era jovem. Então essa coisa de crescer rápido na profissão é uma coisa que me incomodava muito. E aí quando eu conheci a ciência de dados, como cientista, eu tinha a possibilidade de trabalhar próximo dos tomadores de decisão, né, das lideranças da empresa. E eu sabia que se eu conseguisse mostrar o meu trabalho para quem era o responsável por promover as pessoas, cara, eu tinha muito mais chance de crescer na carreira. Então, como cientista de dados, lidando com dados, ajudando as pessoas do alto escalão, digamos assim, a tomar a decisão, eu conseguia transformar o meu trabalho numa vitrine e mostrar diretamente para as pessoas que eram responsáveis em promoção. Então, eu via que eu conseguia fazer quase que um bypass, assim. Se eu trabalhasse junto com as pessoas mais importantes, com a liderança, que decidem quem é que vai ser promovido e mostrasse um bom trabalho, eu tinha muito mais chance de crescer. Então, esse segundo motivo que me fez escolher a ciência de dados. Eu consegui realmente crescer rapidamente na mesma profissão. Chegar à senioridade em pouco tempo. No entanto, eu cheguei na senioridade com 2 anos de profissão. Então, esse segundo motivo de conseguir crescer rápido era uma coisa que me chamou a atenção na ciência de dados também. O terceiro motivo, ele engata um pouco nesse, que é trabalhar com algo que fosse relevante, né? Ou seja, ter contato com a liderança da empresa. Então, eu sabia que quanto mais próximo, né, dos líderes da empresa, mais rápido eu conseguia crescer na carreira. Além disso, eu consegui realmente fazer com que o meu trabalho ele impactasse realmente o resultado da empresa. Então eu queria que o meu trabalho ele fosse relevante a ponto de eu conseguir olhar para ele e falar assim, cara, esse trabalho que eu fiz, esse algoritmo que eu treinei, trouxe 12 milhões de receita a mais por mês, por exemplo, ou por dia. Eu queria, sim, ter o prazer de falar isso, né? De bater no peito e falar assim, cara, pô, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei realmente traz frutos e frutos financeiros, né? Eu consigo pegar uma empresa que fatura 220 milhões por mês e consigo colocar mais, 50 milhões no bolso da empresa com alguns algoritmos e análises que eu fizer para melhorar a tomada de decisão. Então, isso também era uma coisa que me chamava muita atenção, porque na engenharia, a gente entendia que na engenharia, quem fazia engenharia de verdade eram os americanos e os alemães. Aqui no Brasil, a gente era um braço de produção dessas empresas. Então, as montadoras, quem fazia engenharia nas montadoras eram as pessoas da Alemanha. Então, chegava para a gente tudo pronto para a gente poder implementar essa parte. Então, a gente trabalhava praticamente com planejamento de projetos. Eu não queria trabalhar como projetista, né? Como líder de projeto. Pô, eu queria meter a mão na massa, eu queria fazer as coisas, porque afinal de contas eu passei 4 anos na engenharia fazendo um monte de conta lá, né? Porque eu queria fazer aquelas coisas na prática, queria ver como que aquilo funcionava. E na ciência de dados eu consegui ver essa oportunidade, porque na ciência de dados eu mesmo metia a mão na massa, eu mesmo colocava a mão nos dados, eu mesmo fazia as análises, eu mesmo treinava os algoritmos, eu usava esses algoritmos e a minha proximidade com a liderança para poder auxiliar eles na tomada de decisão e, cara, isso realmente aumentava o faturamento das empresas. Nas últimas empresas que eu trabalhei, a gente fez uma análise de impacto sobre um algoritmo de previsão de vendas que eu fiz, cara, que a gente aumentou 12% do faturamento da empresa. Sabe que 12% em cima de alguns milhões é muito dinheiro, cara. Então eu queria ver muito esse resultado, sabe? Eu queria ver muito o impacto real financeiro do meu trabalho em cima de resultados grandes da empresa. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção também na ciência de dados. Essa abertura de poder realmente impactar diretamente o faturamento das empresas. E o quarto e último motivo é poder trabalhar com algo que eu gostava desse. Então, uma outra experiência que eu tive aí já durante a engenharia, né, era que os veteranos que se formavam na engenharia elétrica e iam trabalhar no mercado, eles não iam trabalhar com engenharia. Eles iam trabalhar como, por exemplo, analista financeiro,
né? Eles iam trabalhar com um analista, não sei das quantas. Então, no mercado, né, entre engenharia, na verdade, entre nós estudantes, tinha sempre aquele ditado, né? Que o mercado contratava como analista para não ter que pagar salário de engenharia. Porque o piso da engenharia era maior, né? E o analista era menor. E aquilo eu achava assim um absurdo, cara. Porque, pô, eu tô estudando aqui na engenharia. Tô fazendo conta aqui, fazendo um monte de coisa difícil, fazendo trabalho, fazendo não sei o que para eu chegar lá no mercado lá e eu ter que ficar trabalhando como analista. Pô, e o valor do negócio que eu tô fazendo aqui? Não vale nada? Por que eu tô estudando isso aqui então, né? Então, essa possibilidade de trabalhar com uma coisa diferente do que eu estudei, isso me matava um pouco. Porque fazia com que esses 4 anos que eu estava passando na faculdade fossem perda de tempo. Porque se eu fosse trabalhar com outra coisa, era melhor ter feito faculdade de outra coisa, muito mais rápido e estaria ganhando dinheiro muito mais rápido no mercado. Agora eu vou passar 4 anos fazendo engenharia aqui para trabalhar como analista. E aí eu vi na ciência de dados a oportunidade de trabalhar como cientista de dados, né? E de poder trabalhar com coisas que eu gostava. Então, programação, estatística e machine learning acabaram se tornando paixões na minha graduação. Gostava muito da elétrica, mas quando eu fiz matéria de programação, completamente me apaixonei pela forma prática que é trabalhar com programação. Estatística era uma coisa que eu enxergava como diferencial profissional. Eu pensava que você falar que uma coisa vai dar certo ou errado com tantos % de chance tinha muito mais força, né, do que você falar que algo vai dar certo e que vai dar errado. Então eu enxergava com muito mais propriedade. E machine learning, quando eu tive meu primeiro contato lá em 2012, né, no segundo ano de graduação, cara, aquilo foi incrível para mim, porque juntava as coisas que eu gostava. Então, se eu tivesse uma profissão que pudesse trabalhar com isso, pô, eu estaria muito feliz, né? E aí eu fui conhecer a ciência de dados depois, 2 anos depois, né, num intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, e descobri esse profissional chamado cientista de dados que trabalhava com isso, com machine learning, com análise, com programação. Eu falei, cara, eu quero ser cientista de dados, velho. Eu vou trabalhar exatamente com aquilo que eu estou estudando. Então, esses foram os principais motivos, né, que me fizeram escolher a ciência de dados e deixar a engenharia. Essa coisa que nós temos hoje de home office, né, flexibilidade, essas coisas vieram depois da minha vida. Em 2015, quando eu me formei, primeiro que não existia ciência de dados como a gente conhece hoje, né? Cientista de dados era uma pessoa de PhD, matemática ou física ou estatística, e tinha que ser professor universitário. Você não conseguia ser cientista de dados se não fosse, né, com esses altas formações. Depois o mercado foi amadurecendo, essa ideia foi sendo entendida pelas empresas de que o cientista de dados não precisa ter esse alto grau de formação, e as coisas começaram a aparecer mais vagas. Só que lá em 2016 não se falava em home office. Eu lembro até hoje, né? Eu morava em São Paulo e o home office ele era um diferencial das vagas para poder atrair talentos. Então você via algumas vagas no mercado que falavam assim, olha, aqui na empresa a gente tem home office de segunda e sexta. E você falar isso para um profissional que mora em São Paulo e tem que pegar 1 hora de ônibus para ir, 1 hora para voltar, cara, você poder ficar sexta-feira e segunda-feira em casa, que são os picos da semana, cara, era sensacional. Então as empresas usavam isso como diferencial para poder atrair os talentos. E essa coisa de flexibilidade, né, de você poder trabalhar de casa, poder trabalhar focado a entregas e não a contagem de tempo, essas coisas vieram depois, cara. Isso se somou ainda mais, né? Ou seja, o home office, cara, hoje eu trabalho de home office, né, e para mim é excelente, assim. É uma flexibilidade, uma liberdade tremenda, porque a gente acorda o que tem que ser entregue na segunda-feira, depois a gente entrega isso na sexta-feira, participa de reuniões ali no meio da semana, mas é sensacional, assim, por exemplo, você poder ir na academia 4 horas da tarde, quando tem menos movimento, depois você poder, por exemplo, trabalhar um pouco à noite, ou você acordar de manhã, fazer tudo o que você tem que fazer, né, logo de manhã, e depois, por exemplo, estudar na parte da tarde. Então, é sensacional, assim. Fora o tempo que você economiza, né, de transporte público, que você poderia estar fazendo outras coisas. Então, aquelas 2 horas que eu usava de ônibus antigamente, cara, eu estudo hoje. Então, se pensar no meu conhecimento depois do home office, cara, eu tenho uma acelerada exponencial, assim, porque todo aquele tempo jogado fora no transporte público, né, sendo amassado, pisado, né, convivendo com as pessoas ali, pô, isso tudo foi convertido em tempo para poder me aprimorar. Então, o home office e a flexibilidade do trabalho é quase que um bônus, assim. Na minha época não tinha isso, né? Hoje tem, e assim, só potencializa a escolha que eu faria com toda certeza pela área da ciência de dados novamente.
excelente, né? Ela possui tudo, né, o que uma boa profissão ela tem. Ela tem bons salários iniciais, que são muito maiores do que a média do mercado, se você comparar com outras profissões. Tem essa flexibilidade, né, do home office, essa coisa voltada para entrega de projetos e não para contagem de tempo que você gasta. Tem muito mercado para trabalhar, né? Você pode trabalhar em qualquer mercado, de qualquer empresa, de qualquer tamanho que tenha dados. E também existem poucas pessoas bem formadas, né? Às vezes a gente acaba caindo numa bolha e achando que está todo mundo dando ciência de dados, porque afinal de contas a gente só respira isso, né? A gente segue pessoas no Instagram que falam disso, a gente assiste canal que fala disso, mas chega na padaria, por exemplo, e fala assim: quem conhece ciência de dados? Quantas pessoas vão levantar a mão? Ciência de dados é muito, muito, muito pequeno. E ainda mais por ser pequeno, existem muito, muito, muito poucas pessoas bem formadas. Eu encontro os meus amigos cientistas de dados assim até hoje. A gente passa pelas empresas e acaba trabalhando novamente em outras empresas, porque é muito pequeno, né? A gente acha que o mundo é grande, mas o mundo ele é muito pequeno. Então, ele é um cenário assim completamente favorável para uma profissão e que é o oposto lá da engenharia, né? Então, isso fez com que realmente eu mudasse para ciência de dados e mudaria novamente se estivesse começando hoje com toda certeza, porque tem todos os elementos que eu julgo necessário, né, para ter uma profissão crescente com ótimas oportunidades e que só tende a melhorar. Então, só lembrando lá, faz a sua inscrição no Group by DS, porque no evento a gente vai esclarecer outros pontos importantes aí para você tomar a sua decisão. Vou contar um pouquinho sobre as oportunidades, um pouquinho da história, um pouquinho de tudo sobre a ciência de dados para você ainda ter mais certeza de que essa profissão é para você, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo. Até mais!